Fazer então o exercício 2. 2 diz o seguinte: Fernando está a 100 metros de um prédio e enxerga seu topo sob um ângulo de 15 graus com horizontal. Considerando a raiz de 3 aproximadamente 1,73 e que Fernando tem 2 metros de altura, podemos concluir que a altura desse prédio é de aproximadamente... Bom, então aqui eu tenho todo o desenho da situação, né? Ó, ele enxerga sob o ângulo de 15 graus, ele está a 100 metros do prédio e ele quer saber a altura toda do prédio. Então, pelo que você viu aí no desenho, eu consegui formar um triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o valor de x e no final eu vou somar 2, é a altura do prédio. Beleza? Então, é o seguinte, eu montando esse triângulo retângulo, eu tenho o cateto adjacente ao ângulo de 15 graus e eu tenho o cateto oposto que eu quero saber. E qual a relação que tem o oposto e o adjacente ao mesmo tempo? É a tangente. Então, eu vou usar a fórmula da tangente. Eu sei que a tangente do ângulo de 15 graus vai ser o cateto oposto ao ângulo de 15 dividido pelo adjacente, que é 100. Seria tudo mais fácil se esse ângulo fosse de 45, 30 ou 60 graus, né? Isso seria se você estivesse no primeiro ou nono ano. Mas aqui é o de 15. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouquinho aqui e vou calcular aqui do lado quem é a tangente de 15 graus. E eu sei que 15 é a mesma coisa que 45 menos 30 ou 60 menos 45. Eu vou usar a relação 60 menos 45, que as contas vão ficar um pouquinho mais fáceis, tá? Então, beleza, agora eu vou substituir na fórmula. Tangente de 60 menos a tangente de 45 dividido por 1 mais a tangente de 60 vezes a tangente de 45. Aí eu vou substituir todos os valores que eu conheço. Quem que é a tangente de 60? Raiz quadrada de 3 menos quem é a tangente de 45? 1. Dividido por 1 mais a raiz de 3 vezes 1. Pronto. Essa é a tangente de 15 graus. Porém, eu vou racionalizar isso aqui, né, para eliminar essa raiz do denominador. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos a raiz quadrada de 3. 1 menos a raiz quadrada de 3. De onde eu tirei isso? Daquela regra, né? Pego o denominador, troco o sinal da raiz e multiplico em cima e embaixo. Então, aqui em cima, eu vou fazer a distributiva. Raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos a raiz de 3 vai dar menos a raiz de 9, que é menos 3. Menos 1 vezes 1, menos 1. E menos 1 vezes menos a raiz de 3, mais a raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por... O resultado de 1 mais raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3, produto notável, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui em cima vai ficar 2 raiz quadrada de 3 menos 4 dividido por 1 menos 3. Que vai dar... Em cima, eu vou colocar já o 2 em evidência. 2 é um fator comum, né? Então, vai ficar 2 que multiplica raiz de 3 menos 2, dividido por 1 menos 3, que é menos 2. Vou simplificar esse 2 com esse menos 2, vai sobrar menos 1, parecido com o que a gente já fez. Raiz de 3 menos 2 e vou distribuir esse menos 1. Menos raiz de 3 mais 2. Então, a tangente de 15 graus... A tangente de 15 graus vai ser 2 menos a raiz quadrada de 3. Só que a raiz quadrada de 3 ele pediu para você usar que é 1,73, certo? Foi isso que disse lá no enunciado, ó, 1,73. Então, substituindo esse valor e fazendo essa continha, a tangente de 15 graus, 2 menos 1,73 é 0,27. Agora sim eu consigo voltar lá no início e calcular quanto que vale o meu x. Então, se a tangente de 15 é x sobre 100, e a tangente de 15 eu descobri que é 0,27, então vai ficar 0,27 é igual a x sobre 100. Passa o 100 multiplicando, 100 vezes 0,27 vai dar 27, é igual ao valor de x. Achei o valor de x. X é daqui até aqui, então se esta parte é igual a 27 metros, então eu tenho que a altura do prédio será quanto? 27 mais 2, resposta 29 metros, que é a alternativa A. Alternativa A. Beleza?
Então vamos lá, exercício 3 da página 115. Ele diz o seguinte: sendo a raiz de 2 aproximadamente 1,41, qual que é a tangente de π sobre 8? Tá? Para resolver esse, eu vou usar a mesma ideia da tangente de 2a, que é aquela fórmula que diz o seguinte: 2 vezes a tangente de a dividido por 1 menos tangente quadrado de a. E eu vou fazer o seguinte, fazendo a igual a π sobre 8. Se eu chamar o a por π sobre 8, como é que vai ficar na fórmula da tangente de 2a? Vai ficar o seguinte, tangente de... Não é que o 2a é π sobre 8, senão eu não consigo resolver. É a tangente de 2a, é a tangente de 2 vezes o π sobre 8. É igual a 2 vezes a tangente de a, que é π sobre 8, dividido por 1 menos a tangente de π sobre 8 elevado ao quadrado. Substituir na fórmula. E o que vai gerar nesse 2 vezes π sobre 8? Vai ser o ângulo de π sobre 4, ou seja, tangente de π sobre 4, que é a tangente de 45 graus, que é 1. Então aqui eu vou copiar o resto. 2 vezes a tangente de π sobre 8, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de π sobre 8. Certo? Aí eu vou substituir os valores que eu conheço e vou fazer o seguinte. Como a conta está muito grande, eu vou fazer assim. Eu vou chamar de y a tangente de π sobre 8, porque senão vai ficar muito grande a minha equação, tá bom? Então, se eu chamar de y a tangente de π sobre 8, essa conta vai ficar o seguinte. Tangente de π sobre 4, eu sei que é a tangente de 45 graus, que é 1. Então, vai ficar 1 é igual 2 vezes a tangente de π sobre 8. Então, vai ficar 2 vezes a tangente de π sobre 8, que é y, dividido por 1 menos a tangente de π sobre 8 ao quadrado. Caiu numa equação do segundo grau. Eu vou passar esse 1 menos y ao quadrado multiplicando. Então vai ficar 1 menos y ao quadrado vezes 1 menos y ao quadrado. É igual a 2y. Vou jogar tudo para o mesmo lado. Y ao quadrado mais 2y menos 1 é igual a 0. Certo? Bom, então vamos resolver por Bhaskara, né? Aqui o a vale 1, o b vale 2 e o c vale menos 1. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 1. Delta é igual a 4 menos, o menos vai dar mais, 4. Delta deu 8. Aí vamos para o y. Menos b mais ou menos. A raiz de 8, né? Vocês já sabem que se a gente fizer a decomposição, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2a, que é igual a 2. Aqui eu vou simplificar tudo por 2. Continuar aqui embaixo. Y igual menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 2. Eu tenho dois valores. Y1 menos 1 mais a raiz de 2. E o y2 menos 1 menos a raiz quadrada de 2. Certo? E o que era nosso y ali em cima? Não era a tangente de um arco que está no primeiro quadrante? Então, no primeiro quadrante só pode ser positivo. Então, vamos tirar esse menos 1 menos raiz de 2. Então, a gente acabou de descobrir que o nosso y é menos 1 mais a raiz quadrada de 2. E o que era o nosso y lá em cima? Tangente de π sobre 8. É menos 1 mais a raiz de 2. E o exercício, se eu não me engano, pediu para usar 1,41 na raiz de 2. E menos 1 mais 1,41 é o valor da tangente de π sobre 8. Que vai resultar em quanto? 0,41, certo? Que é a alternativa C. A alternativa C. Com isso, a gente termina essa parte de tangente.